Com muita alegria, com a graça de Deus e com saúde, com as luzes, o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus e especialmente também com a proteção e saúde do Senhor Jesus dos Passos. Aqui nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levarmos a todas e todos os telespectadoras e telespectadores mensagem de vida e otimismo na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Sempre gostamos de colocar aqui também aquela empresa maravilhosa que tem como diretor-presidente e proprietário o seu Pedro Abreu, seu irmão Sidney, a mãe maravilhosa, Dona Wanda, muita saúde para ela. Os dias, as semanas, os meses e os anos vão passando, todos nós percebemos isto. E cada um de nós também, na medida em que os anos vão passando, vamos também amadurecendo na vida e vamos tomando novas experiências e nos aproximando cada vez mais da eternidade, ou seja, para recebermos um dia quando ninguém o sabe, recebermos o prêmio, recebermos o galardão, a recompensa por tudo o que de bom nós realizamos em nossa vida, a semelhança de Cristo Jesus, que passou por esta vida fazendo o bem. Como não deve ser triste quando a pessoa chega na eternidade com as mãos vazias, por assim dizer, sem as boas ações, sem as boas obras que deveria essa pessoa ter praticado nesta vida. Pois todos nós sabemos que levaremos desta vida unicamente as boas ações, as boas obras, ou levaremos para a eternidade a vida que levamos aqui, nesta vida. Então, especialmente, e por isso Cristo Jesus nos previne a todas e todos, porque Jesus é amigo, Jesus quer a nossa felicidade, não somente aqui, mas quer a nossa felicidade na eternidade. E o que é que Jesus nos diz? Nos previne a todas e cada um de nós, dizendo, lemos em Romanos capítulo 12, versículo 17. O que é que Jesus diz? Enquanto temos tempo, procuremos produzir boas ações, boas obras, ou seja, procuremos passar por esta vida fazendo bem. E agradecendo então a Trindade Santa, e a Nossa Senhora da Saúde, ou Nossa Senhora Aparecida, e também a Santa Teresinha do Menino Jesus, pois hoje a Igreja Católica no mundo inteiro celebra esta grande santa da humildade, da simplicidade, que levava tudo, pequenos gestos, tudo fazia por amor a Cristo Jesus. E especialmente, então, agradecendo as bênçãos e graças que todos e cada um de nós recebemos da Trindade Santa, de Nossa Senhora, de Santa Teresinha, do seu anjo da guarda, do seu anjo protetor, durante o mês da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Essa palavra, alguém pergunta, mas Padre Pedro, o que é a mesma Bíblia Sagrada? Na Bíblia Sagrada nós encontramos toda a verdade, todo ensinamento de Deus nosso Pai
e de Jesus Cristo, nosso irmão, que deu a vida por nós, mas que ressuscitou, como ele afirmou, ao terceiro dia, que está sempre querendo a nossa felicidade aqui e a eternidade. Então, está na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada contém a verdade, as verdades, o ensinamento de Deus, de seu Filho Cristo Jesus, e o Espírito Santo que nos ilumine para passarmos por esta vida seguindo a mensagem de Cristo Jesus, para chegarmos um dia à nossa salvação. É só você ler a Bíblia Sagrada, traz muitos e maravilhosos ensinamentos. E também, então, estamos iniciando o novo mês de outubro. Peçamos também a proteção e a bênção do alto para que possamos viver dignamente este mês, que é o mês missionário, o mês de Nossa Senhora do Rosário. Sim, olha, Nossa Senhora, eu sempre levo o terço, o rosário comigo, porque diariamente eu rezo o rosário, essa belíssima devoção a Nossa Senhora, seja nas suas aparições, sempre Nossa Senhora pediu, rezai o terço, rezai o rosário. Ontem, um moço, até fiquei admirado, um moço me dizia, Padre Pedro, eu diariamente rezo, sabe quantos? Ele falou, eu creio que ele não tenha mentido, porque estava só ele e eu, ali num diálogo dentro da igreja, tal. Eu rezo todos os dias, Padre Pedro, de modo geral, 3 a 4 terços. Na hora eu me lembrei do Papa São João Paulo II, que rezava diariamente, com leves exceções, 3 a 4 terços. Bem, mas, então, essa devoção tão bonita, eu também procuro, na medida do possível, rezar, ao menos diariamente. Então, estamos iniciando um novo mês das missões. E por falar missão, nada mais, os missionários, missões, cumprindo aquilo, como também o catequista, o pai e a mãe que realmente ensinam o filho e a filha, os sacerdotes, o bispo, os diáconos permanentes, o que é que Cristo disse, dando a missão para todos nós. E dali vem então missionário. Se você abrir, por exemplo, Mateus, capítulo 28, versículo 19, o que é que você vai encontrar? Claramente, a palavra de Cristo Jesus. Veja bem o que é que nos diz Cristo Jesus, capítulo 28, versículo 19. Ide, vão, e depois, e ensinai a todas as nações. Ensinar o quê? Aquilo que eu vos prescrevi, aquilo que eu vos ensinais a observar, tudo que eu vos prescrevi, que eu vos ensinei, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Então, a missão. Então, rezemos também pelos missionários e procuremos nós também sermos missionários dentro do nosso lar, como foi Santa Teresinha, que, juntamente com São Francisco Xavier, os dois são padroeiros dos missionários, das missões. Então, especialmente, vamos agora rezar o Salmo 87, agradecendo a Trindade Santa o mês de outubro, aliás, o mês de setembro, e pedindo a proteção, as bênçãos corporais e espirituais para todos e cada um de nós, para esse novo mês, e de modo especial também por todos os missionários.
missionários. Eu, quando estive coordenando o projeto Rondon, a 1.700 quilômetros além de Manaus, coordenando 33 universitários nas mais diversas áreas, já faz muitos anos, 50 anos atrás, 1970, janeiro e fevereiro, lá em Tabatinga, na divisa da Colômbia, do Brasil, Cidade Letícia é a vizinha, cidade limítrofe de Tabatinga, e também depois São Paulo de Olivença, Estirão, do Equador, enfim, lá já no Peru, Iquitos, enfim, Benjamin Constant, toda aquela região lá e tal. Então, encontrei com muitos missionários, verdadeiros heróis, e religiosas também. Mês de outubro eu vou falar um pouquinho sobre isso. Que coisa belíssima que encontrei lá entre os missionários. Mas aqui então vamos rezar este Salmo 87. Chegue a minha oração até vossa presença, ó Deus. E a nossa oração, sempre quando é feita com fé, ela sobe como o incenso. O incenso, você colocando no turíbulo, o que acontece? De modo geral, ele sobe. Símbolo da nossa oração. A não ser que haja um vento sul muito forte, então, é claro, esparrama pela igreja fora esse perfume do incenso e tal. Então, aqui, clamo a vós, ó Senhor, sem cessar, todo dia. Minhas mãos para vós se levantam em prece. Veja, se levantam em prece. Para os mortos, acaso faríeis milagres? Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos? Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós na minha aflição, no meu sofrimento. Minha prece se eleva até vós desde a aurora, desde a manhã, já a pessoa fazendo oração, a prece, a oração se eleva até Deus. Porque vós, ó Senhor, rejeitais a minha alma, e por que escondeis vossa face de mim? Então é uma queixa que a pessoa faz, mas às vezes também Deus tem razão. Porque a pessoa, eu dizia no domingo na missa, há pessoas que se queixam. Ah, Deus, você se esqueceu de mim e tal. Domingo ainda falei na igreja, então há pessoas que facilmente se queixam de, ah, Deus, você se queixou de mim e tal. Se você olhar, por exemplo, você encontrará essa passagem na Sagrada Escritura, em Ezequiel, onde está bem claro, aliás, em Isaías, capítulo 28, versículos 25 a 28, onde Deus diz, por meio do profeta Isaías, vocês estão dizendo por ali que Deus se esqueceu de mim. Veja só, agora o que é que Deus diz? Ouvi, por meio do profeta Isaías, Deus mandou Isaías, que viveu lá no ano 580, e ele presenciou a destruição da cidade de Jerusalém, a destruição por meio dos babilônios, no ano 587, pode conferir na história universal, onde exatamente os babilônios, porque os israelitas, ou seja, os hierolomitanos, ou seja, as pessoas de Jerusalém, não seguiram na prescrição, como Deus disse, se vocês me obedecerem, diz Deus, eu procurarei defender vocês contra os inimigos. E toda vez que o povo de Jerusalém, de Judá, se afastava de Deus, Deus permitia que os inimigos chegassem. E aqui então,
Nós também sabemos, pelos estudos, que Jerusalém foi destruída mais ou menos 14 vezes nesses séculos todos. Bem, mas então aqui, o que é que Deus mandou o profeta Isaías dizer ao povo de Israel? Ouvi então o que eu vos digo. Vocês dizem que a minha conduta, o meu comportamento não está correto, não está certo. Quem me abandonou primeiro, diz Deus. Veja bem, então Deus agora pede conta das pessoas de Jerusalém. Quem me abandonou primeiro? Quem praticou a injustiça? Quem tapeou as pessoas? Quem mentiu? Quem prejudicou os semelhantes? Quem tapeou nos negócios? Quem roubou o dinheiro, 40%, que era para comprar os respiradores, e assim morreram milhares de pessoas no Brasil e no mundo por causa da roubalheira, e assim então morreram muitos na pandemia. Quem se afastou de mim, andando em noitadas, em luxúrias, em bebedeiras, em infidelidades? Quem colaborou praticando abortos, ou pessoalmente, ou colaborou em trucidando crianças inocentes que não podiam se defender no ventre materno? Veja o que é que Deus está dizendo. Você tem coragem ainda de dizer: Deus, você me abandonou? E ainda, quem é que andou entristecendo os pais, metido na droga, largando o trabalho, ou não assumindo o trabalho, brigando, matando outros nas quadrilhas aí e tal, por causa das benditas ou malditas drogas? Quem escandalizou com palavrões crianças e adolescentes? Quem deixou de lado a oração, a meditação, a palavra de Deus e a Santa Missa? E agora você está todo angustiado, vazio, revoltado na sua própria vida e está infeliz, então coloca a culpa em mim. Procure andar pelo caminho certo, eu abençoarei, eu defenderei, eu darei as graças de vida para você, eu farei de você um filho maravilhoso. Eu tenho um coração cheio de ternura, sempre pronto para perdoar, como fiz com tantas pessoas que estavam no caminho errado e que agora entraram no caminho certo, que seguem pelo caminho verdadeiro. Todos os que se desviaram do bom caminho, do caminho da salvação, que se arrependeram e retornaram a mim, eu os acolhi, eu os perdoei e lhes dei a graça da salvação, porque meu coração é repleto de bondade, de misericórdia. Veja, pois é, Maria Madalena, veja na Bíblia Sagrada quantas pessoas que andaram pelo caminho errado, mas que em determinado momento, assim, por exemplo, o grande São Paulo, grande evangelizador. Então procuremos, prezados telespectadores, quem sabe muitos que aqui estão em sintonia com o Padre Pedro não precisariam ouvir estas palavras, mas quem sabe, como diz alguém, para quem o chapéu servir, coloque o chapéu. E mesmo você que é uma pessoa digna, uma pessoa honesta, uma pessoa maravilhosa, se você, por exemplo, abrir a palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 23, o que é que Cristo Jesus diz também para todas essas pessoas maravilhosas? Se você abrir, por exemplo, Apocalipse, capítulo 23, capítulo 22, versículo 13,
o que é que nos diz a palavra de Deus? Bem claramente, já no capítulo 12, aquelas pessoas que praticam a justiça, continuem a praticar a justiça. E quem é santo, procure santificar-se cada vez mais. Então nós podemos sempre, assim como um estudante, assim como um advogado, um médico, um padre, um deputado, seja quem for, sempre pode aprender mais, mesmo a pessoa idosa pode aprender sempre mais. Assim também, no sentido espiritual, sempre podemos aumentar mais a nossa santidade. Então, especialmente, nós devemos procurar lutar, nos esforçar para vivermos sempre na amizade e na graça de Deus. E nós, então, no dia de hoje, celebramos o dia dedicado a Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu vou dar uma pequenina síntese. A Santa Teresinha nasceu em Alençon, na França, no dia 2 de janeiro de 1873. Os pais eram muito religiosos, eles queriam ser, ele queria ser sacerdote e ela religiosa. Mas, por uma razão ou por outra, não foram aceitos, capaz de estudar alguns anos, mas assim, quantos que vão para o seminário, ou vão para um colégio para ser religiosa, ou vão para o seminário para estudar para padre, e vão vendo com o tempo que não tem vocação. Mas já que não seguiram pela vida religiosa, o que é que Zélia Guerin, a mãe de Santa Teresinha, então pediu: dá-me um bom marido e quero ter muitos ou diversos filhos e vou consagrá-los para a vida religiosa. E realmente tiveram 9 filhos. 3 faleceram pequeninos e 6 meninas. Acontece que todas elas foram seguindo para a vida religiosa. Deus ouviu a oração de Zélia Guerin. Acontece que Teresinha, a mãe dela, faleceu quando ela tinha 4 aninhos. E ela, muito querida, tal, e se apegou muito ao pai. Nesse sentido, o pai, vendo-se com 6 meninas, ele sai de Alençon e vai para Lisieux, onde vai morar perto de um irmão e de uma cunhada, para que a cunhada colaborasse na educação das meninas, e assim aconteceu. Então, Teresinha recebeu uma grande educação cristã da própria tia. E as irmãs foram indo para os colégios para ser religiosa. Ela era a caçula, Teresinha, a caçula das meninas, e ela também queria ser religiosa, e queria ser irmã da vida contemplativa. Acontece que lá no Carmelo só aceitavam a menina quando tinha completado 15 anos, quando já era uma mocinha tal, né? E ela queria, quanto antes, com 14, quanto me consta, parece que ela tinha 14 anos, uma coisa dessa, ela insistiu com o pai, aliás, há 2 anos atrás, se bem me lembro, os pais de Santa Teresinha foram canonizados, são santos também. E não me lembro agora o nome dele, mas, e aí o que é que ela fez? Insistiu demais com o pai, porque somente com licença do Papa, a mocinha, a menina, podia entrar por Carmelo, antes de completar 15 anos. Pois olha, ela insistiu com o pai com a filha saem de Paris, vão a Roma, olha, naquela época, ir a Roma,
conseguiu um diálogo com o Papa Leão XIII, que era Papa em 1891, um santo homem, grande intelectual, Papa Leão XIII, e ele vendo a maturidade e a vida espiritual dessa menina, dessa mocinha, dessa adolescente Teresinha, permitiu que ela entrasse para a vida religiosa, ser carmelita. Então, Teresinha recebe a licença do Papa e ela pode agora entrar no Carmelo da vida contemplativa. Isso, e acontece o seguinte, quem leu a vida, a autobiografia, a própria vida que ela foi escrevendo, que livro maravilhoso, onde ela mostra toda uma espiritualidade da simplicidade, dos pequeninos gestos que ela praticava por amor a Jesus. E acontece que uma grave enfermidade atingiu Teresinha e ela ficou no Carmelo quantos anos? Apenas 8 anos, com 24 anos e 9 meses, depois de passar por muitos e muitos sofrimentos, muitas privações e provações, a enfermidade terribilíssima, ela parte desta vida para a eternidade. E ela sempre procurava rezar muito pelos missionários, por aqueles sacerdotes religiosas ou religiosos ou diáconos que estavam trabalhando nas terras de missões, evangelizando aos índios, ou mesmo outras pessoas. E ela procurava fazer os pequeninos gestos. Não fez algo extraordinário, Teresinha, mas procurou realizar tudo bem na sua vida, fazendo tudo por amor a Cristo Jesus. Isso que foi muito importante. Então, como nosso tempo, ela veio a falecer exatamente quando ela tinha apenas 24 anos e 9 meses. Era dia 1º de outubro de 1897, quando ela tinha, então, 24 anos e 9 meses, e os restos mortais dela estão em Lisieux. Lá, eu tive a ocasião de estar lá, e ela disse, passarei o céu derramando rosas, chuvas celestes, eram rosas celestes, que o Senhor, então, que Santa Teresinha interceda junto de Deus em favor de todos nós, para que nós também possamos sempre imitá-la, especialmente na simplicidade, na humildade. E apresento para todos vocês essa folhinha do Sagrado Coração de Jesus. Nas secretarias paroquiais, de modo geral, você pode encontrar, onde ela traz muita indicação sobre a Bíblia, sobre a pescaria, sobre a lavoura, enfim, muitas comunicações você encontrará aqui na Palavra de Deus. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar, acima de você para iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para lhe apontar sempre o caminho certo. Estamos no mês do Rosário, procure rezar o terço, ou seja, o Rosário. E agora a bênção da saúde para todas e todos, e a bênção também da água. Abençoe-nos a Trindade Santa e Nossa Senhora da Saúde, Santa Teresinha, no Menino Jesus, esta água, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça-feira, às 14h30 até às 15 horas,
bem como sempre também nas quintas-feiras. Tome agora com fé esta água abençoada.